Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença dos colegas, né? Os que eu convidei pessoalmente, outros até pela web, que eu estou vendo aqui, que estão presentes, enfim. Eu me chamo Patrícia, sou coordenadora da Comissão de Empreendedorismo e Inovação do CRA, e venho trazendo, então, essa provocação, falando, faça a diferença, né? Empreendendo muito ou pouco, faça a diferença. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de pedir que os colegas da Comissão de Empreendedorismo levantassem, para que vocês fossem conhecidos pelo restante da turma, né? Afinal de contas, esse material nunca é feito só por um componente. Então, temos aí o Jorge, o Carlos, a Andréia, essa turma que está sempre com a gente aí desenvolvendo o material. Bom, a Comissão de Empreendedorismo no CRA, ela desenvolve alguns produtos para casa, né, de forma gratuita, como uma colaboração mesmo, uma doação intelectual para casa e para os colegas. E, por generosidade, essa casa também é aberta a receber pessoas que não fazem parte do conselho, né? E isso para nós é bem bacana. Bom, então vamos dar sequência aqui a esse material. Você me orienta aqui. Tá. Oi? Tá, passando? Eu vou passar aqui a palavra ao Francisco. Quer dar uma palavrinha para a gente, Francisco, antes de eu começar a palestra? Só um minutinho. Até porque ele vai sair. Boa noite a todos. Eu sou Francisco Jesus, eu sou o vice-presidente da casa. Primeiro, agradecer a presença de vocês, agradecer a comissão por esse trabalho, sempre é bom para a gente. Como a Patrícia disse, a casa aqui é a casa do administrador, mas está aberta àqueles que querem trazer cultura e conhecimento para todos os desenvolvimentos de negócios, que é o que nos interessa, tá certo? Cada qual na sua área, na sua forma de agir. O Conselho tem diversas comissões, empreendedorismo e outras mais, cujo papel é exatamente isso aí, é desenvolver, né, em pontas específicas, né? Tem a da mulher, tem a de recursos humanos, empreendedorismo, desenvolvimento sustentável, logística, empresa júnior e outros que agora me fogem. Então, todas elas especificamente trazendo elementos e discussões sobre as áreas específicas. Esse é um papel da casa, não só fiscalizar, que é um papel primeiro, fiscalizar a área de atuação do administrador, se está protegida ou não, provocar o administrador para que melhore a sua qualidade como profissional. Não dá para a gente também fiscalizar e brigar se não tem profissionais qualificados. Vou botar quem lá? A gente costuma dizer, os livros mais vendidos no mundo, vocês sabem sobre o que versa esse livro? Muitos vão dizer que é autoajuda, né? Mas não é não. Sobre gestão. Você sabe quem menos lê esses livros? Administrador. Aí depois briga, porque tem lá, sei lá, um engenheiro, um médico, sentado na cadeirinha dele. Mas quem não ocupa a cadeira, deixa ela aberta e alguém vai ocupar. Não existe espaço desocupado. Alguém vai ocupar. Cabe a nós, da nossa profissão, e eles na profissão deles, disputarmos de forma técnica e consciente o nosso espaço. Então, esse momento aqui é um momento para isso também. Aqueles que não sabem, nós já, há coisa de 2 meses atrás, se eu não me falha a memória, nós lançamos aqui, o presidente lançou aqui, a Universidade Corporativa de Júlio Nunes. É mais um papel do CRA em busca de aperfeiçoar o profissional. Nós temos no nosso site lá, aqueles que acompanham, diversos cursos, alguns até gratuitos, outros com preços, com algum desconto para aqueles registrados em dia com o Conselho. Então, esse é um papel que a gente está desenvolvendo. A gente agradece tremendamente a presença de vocês, agradece o trabalho da comissão de estar aqui trazendo essa imagem do Conselho para fora. Isso aqui, depois vocês vão ter isso aí no nosso site,
esbilhotam o site, vão lá olhar, vão achar muitas coisas interessantes. Temos diversas entrevistas feitas lá, vale a pena. Vocês estavam vendo aqui agora, aquilo que estava passando, foi o nosso congresso que nós tivemos em homenagem ao Dia do Administrador esse ano, que foi na Bolsa de Valores. Está lá, todas as entrevistas, todas as palestras, estão lá para vocês verem. Eu sou suspeito de falar, mas eu acho que aprende-se muito com aquilo lá, tá? Algumas universidades estão usando aquilo lá como material de trabalho, de pesquisa, desenvolver trabalho em sala de aula. Então deve ser bom. Então, aproveitem a noite aí. Eu não vou poder ficar até o final, desculpa aí minha amiga Patrícia. Eu já estou aqui, cheguei no conselho hoje às 8 horas da manhã. A minha vida profissional ficou totalmente... Faz tal que eu tinha muita coisa para resolver aqui dentro. Cheguei às 8, já estou saindo daqui a pouco, saindo de fininho aqui e deixando vocês. Mas aproveite isso aí e a gente está aqui às ordens. Voltem sempre, a casa é nossa. Obrigado. Obrigada. Então vamos lá. Bom, a nossa proposta de palestra aqui no CRA sempre foi participativa, tá? Então, assim, eu não me incomodo com interrupções. Se quiserem, no meio da apresentação, fazer algum tipo de pergunta ou fazer alguma colocação, fiquem totalmente à vontade, tá ok? Então, vamos lá. Esse tema, ele veio sendo proposto para a comissão pelo seguinte motivo. Quando a gente fala em fazer a diferença, a gente pensa muito no indivíduo, não é isso? A gente não, necessariamente, esse termo diferença, a gente automaticamente remete ao indivíduo. Fazer a diferença é uma coisa do indivíduo e não do negócio, não é assim? Só que a gente veio trazendo essa visão dupla do que é o fazer a diferença neste material. Então, a gente está propondo pensar em fazer a diferença para o empreendedor e para o intraempreendedor. Então, para aquele que quer ter o negócio e para aquele que é o colaborador do negócio de alguém. Tá ok? Então, assim, esse material serve para ambos os perfis. Etapas do empreendedorismo. Quais são as etapas que nós elencamos que o empreendedorismo tem que passar, né? Existem alguns escritores que fazem com que essas etapas sejam maiores, tá? Mas nós trabalhamos ela de uma forma um pouco mais condensada. Então, são elas. A primeira fase, a inquietação de ideias, que é aquele momento em que você, de repente, observa alguma oportunidade, ou que você realmente tem uma ideia nova, ou que você acorda no momento em que você, de repente, está numa instituição, que você se dá conta de que, por algum motivo, você está estagnado. Então, essa fase é o despertar, é a inquietação. Algo não está legal, ou algo está em condições de ficar melhor do que já está. Tá? Segunda fase, a fase da latência, da pesquisa e planejamento. Aí eu venho fazendo uma pergunta. Quantos de vocês, a partir do momento que tem uma ideia, se dá, não vou chamar o trabalho, mas doa parte do seu tempo para essa segunda fase? Tive uma ideia de criar um negócio novo. O próximo passo, normalmente, é esse. Pesquisa e planejamento. O que vocês acham? Não, né? Normalmente, a turma não pensa dessa forma. Ele até, talvez de uma forma um pouco mais tímida, um pouco mais modesta, ele até passe por ela. Eu tive a ideia de criar uma bala nova, vamos dizer. Vou ver quanto é que custa o açúcar, ou quanto é que custa o adoçante que vai ser utilizado nessa bala. E para por aí, não é mais ou menos assim? Eu vou passar por essa fase porque a gente vai voltar nela, tá? Próxima fase. Fase da captação de recursos e parceiros. A partir do momento que eu tenho a inquietação de ideias, eu tenho a latência, pesquisa e planejamento, e venho para a captação de recursos e parceiros, que muitas vezes acontece até de forma paralela com a inquietação de ideias. Eu tive uma ideia legal, vou chamar um colega, porque ele conhece um pouco mais sobre esse assunto, vou ver se eu consigo já dividir com ele, mais ou menos assim, não é? Muito bem. A última fase, que é a fase de gerência e colaboração, com foco no sucesso, ela normalmente é uma fase que ela atrapalha todo esse planejamento, todo esse processo. Então, por que eu falei que eu ia voltar? Imaginem só,
Você vai fazer uma mudança na sua carreira, ou vai colocar um projeto novo, né, ou algo novo, que talvez que seja só novo para você, não venha a ser novo para o mercado. Mas você vai gerar uma mudança, vai partir da sua inquietação para algo realizador. Eu não digo nem respeitar as etapas, tá? Mas se você não pensar nessa sua boa ideia com o mínimo dessas etapas, ela tende a fadar ou ao fracasso ou nem acontecer. Porque o que ocorre? Quando você não tem a pesquisa e o planejamento sobre essa sua boa ideia, ou esse novo rumo, né, na carreira, não divide isso, não tem parceiros que dividam com você se essa sua alternativa nova ela já foi viável para alguém, ou você tem algum tipo de modelo, vamos dizer assim, fica difícil para que você consiga fazer algum tipo de projeto em cima de algo que para você é novo, né? Ou que para o mundo venha a ser novo. E aí, quando a gente fala em inovação, muitas vezes acontece, né, de algo ser tão novo, que você não conseguir ter dados nenhum para testar aquela sua boa ideia, né? Mas a parte de gerência e colaboração com foco no sucesso, ela não tem muito jeito, ela acaba sendo realmente a fase que é mais penalizada de todas elas. Porque a partir do momento que você antecede essa fase, ou cola ela lá na inquietação das ideias, ou você pule a parte do planejamento e trabalha com a captação, você começa a atropelar todo esse projeto. Alguém aqui já se deu conta que fez exatamente isso na carreira? Ninguém nunca teve uma ideia de sair de uma empresa e ir para outra, falar assim, não, eu vou para lá que ela é legal para caramba, deu certo para o colega, vai dar certo para mim também. Ou, não, eu vou para lá porque paga melhor. Vou porque o meu foco agora é ganhar dinheiro. Aí chega na outra empresa e vê que ela não tem nenhum tipo de plano de carreira, ou que você talvez seja o colaborador que mais sabe naquela equipe, e tu foi para lá achando que você que ia aprender com a equipe, que era bacana a beça, que parecia ser a expert no assunto. Então, nós percebemos que esse tipo de etapa de empreendedorismo, ele não importa se você é um empreendedor ou se você é um empreendedor, essas etapas elas precisam existir dentro daquele seu projeto, dentro da sua boa ideia, dentro da sua inquietação. Não dá para evitar elas, entende? E aí, o que acaba acontecendo, como eu já falei, né? Quem pula essas etapas acaba tendo o teu projeto com um risco maior, talvez, do que deveria. Bom, então, qual é a etapa que eu devo criar esse diferencial de mercado? E aí a gente fala em diferencial de várias formas, né? Você sendo o profissional com um comportamento ou com um talento diferencial de mercado, ou mesmo o seu próprio negócio ter um diferencial de mercado. Bom, eu lido com projetos que normalmente me demandam usar a criatividade. É natural da minha profissão, né? Da forma como eu atuo no mercado. E aí, quando eu fiz esse slide, um dos colaboradores me perguntou, Patrícia, você vai falar de inovação nesse material? Nesse material, não, eu não vou falar de inovação. A gente vai tratar sobre diferencial, mas a gente não vai falar de inovação ainda. Por quê? Não necessariamente você precisa ser inovador para ter diferencial. O diferencial, aquela primeira ideia que nós tínhamos, que era algo do indivíduo, ele realmente é válido. Porque o comportamento das coisas, os valores que você vai encaixando nas coisas que você produz, ou que você faz, ou sua forma de ser, é que vai criar essa, vamos dizer assim, esse ambiente de que há algo diferente no indivíduo ou naquele projeto apresentado. E para falar de diferencial, eu não poderia pular sem antes deixar bem claro como é que funciona a questão do valor. Porque o que é diferente, se é diferente para positivo, ele só realmente vira positivo se o valor ficar bem claro para cada um. Concordam? Senão ele passa a ser um diferencial não para bom, né? Vai ser um diferencial para coisa que não, ou que não te serve, ou para negativa, porque não está bacana. Enfim, então vamos dar uma navegada no valor para a gente voltar a bater no tema do diferencial. O que é o valor? Está ruim de ler isso aí, não está? Para mim aqui está bem claro. Está bem claro para vocês? Está dando para vocês verem? Tá? É que eu estou vendo o formato da letra. Vem a crítica do visual aqui, que é natural meu. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é o valor? Está escrito lá.
É a razão entre os benefícios que o cliente percebe e os esforços... Vai apagar? Vamos lá. É a razão entre os benefícios que o cliente percebe e os esforços ou sacrifícios gerados por ele ao fechar um acordo. Por que a gente fala em acordo aqui? Porque a partir do momento que você compra serviço ou produto, ele é um acordo, não é? Não é um acordo de troca? Então tá. Agora, eu vou chamar a atenção para essa palavra que foi usada ali em cima, o cliente percebe e não o cliente recebe. Isso também foi uma colaboração de uma componente do grupo que fez essa adição, né, essa alteração, melhor dizendo, nessa frase essa semana. Porque antes, esse trecho falava-se em cliente receber. Hoje, quando a gente trata valor, o cliente ele não recebe, porque uma coisa é eu dar para você algo que eu entendo que é valoroso, né, para você, mas você não se dá conta, você não perceber, vamos dizer assim, o presente ou a mais que eu estou dando no produto ou serviço ou na minha forma de ser, de me relacionar com você. Mas é necessário que o cliente perceba isso, né? Os fatores que envolve, né, os benefícios que envolve o dar o valor para aquilo que está sendo concedido, né, na troca, eles estão exemplificados aqui embaixo. Pode ser um valor funcional, algo do tipo, eu preciso de um interruptor, porque ao chegar em casa era muito complicado ter que catar uma vela, acender, não é assim? Ou ter que enroscar a lâmpada, não era um pouco incômodo? Então, o item interruptor dentro da casa, ele tem uma ação funcional. A rampa de acesso para alguém que tem limitações de locomoção, ela ela tem um valor funcional, né? Benefícios por âmbito emocional, né? Vamos lá. Eu vinha, há uns 15 dias mais ou menos atrás, eu vinha batendo um papo com os jovens e perguntando para eles o seguinte: vocês sabem qual é a diferença entre o vintage e o retrô? Porque eu já estou me embananando, eu já não sei mais o que é um e o que é outro. Porque na minha época, né, o que era antigo não era assim tão bonitinho, né, tão bacana de dizer que você tinha dentro de casa. Mas hoje, se você tem uma vitrola daquela que abre a tampa, né, se tiver um jovem, eu estou mentindo? Se tiver um jovem do lado, eles ficam de boca aberta. Nossa, você tem isso. Aquilo, para nós, talvez a vitrola está dentro de casa porque foi do avô, porque foi presente, porque ninguém quer se desfazer. Então, para quem, nesse exemplo, para quem tem a vitrola, é emocional. E é diferente para eles que consideram o vintage, o retrô, o antigo. É diferente para eles esse valor? Ou vocês acham que também seja emocional? Também é emocional. Só que são de naturezas diferentes. Mas tem uma fonte emocional. Algo que eles olhem. Bom, eu gosto disso, não sabia por quê. Às vezes é um design, às vezes é uma cor, mas enfim. Então, hoje tem se buscado muito, não só a questão do funcional, mas o emocional tem se vendido muito. Tem sido, o designer, principalmente, eles têm se valido muito de funções, né, de objetos que tenham valores emocionais. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Valores monetários. Isso tem uma variação muito grande, né? Tanto mais barato quanto mais caro, no tempo certo. Eu não trouxe esse slide aí, mas todos aqui conhecem uma curva que a gente chama ciclo de vida de um produto? Todos conhecem? Então, se a gente for... Para quem já viu o ciclo de vida de um produto, eles têm vários tempos, não é isso? Ele tem um momento de lançamento dele, daí ele vai subindo, vai entre o sucesso, aí tem a parte mais alta, né, da curva, que é quando ele está na crista da onda lá do sucesso, depois aquilo começa a cair, não é assim? Muito bem. E um outro material, quando eu levei essa curva para uma palestra, um jovem virou para mim e falou assim: mas eu não consigo entender quem compra produtos quando essa onda estiver caindo, ou seja, quando estiver caindo em desuso, né? E aí, na mesma hora que ele falou, eu me lembrei da questão do celular. Eu não sei quantos aqui, mas eu sou uma pessoa, eu tenho um valor emocional com o equipamento, por exemplo. Em particular, eu gosto muito de equipamentos da marca Sony.
só que eu não os compro no lançamento. Normalmente, quando eu compro, é quando aquela curva já está caindo. Porque a função para mim, para o que eu uso e a tecnologia que eu respeito, eu só pago quando o produto já está considerado, não vou dizer considerado obsoleto, porque são tantos lançamentos um em cima do outro, que você está comprando um negócio que já está lançando o outro tem 30 dias, 6 meses. Então, essa questão monetária, ela tem várias nuances, né? Tem vários momentos para o mesmo produto e para o mesmo serviço. Né? Valor com relação a tempo. Né? E aí a gente pode tentar exemplificar uma equipe de prestação de serviço que te atende no momento em que você precisa. Né? Se for pensar em empreendedorismo, tem aquela questão de você ter um colaborador que o cara está sempre ali disponível para você no momento em que você espera e que você nem sabia que, de repente, ia precisar da pessoa, mas ela está ali. Está no momento certo. Quando não está presente, ela está online, enfim. A questão do tempo também é um fator muito importante para os valores que as pessoas percebem com relação a produtos, serviços e colaboradores. Né? O último item é o item psicológico. O item psicológico está envolvendo aí uma série de fatores. Tem a questão, que aí eu nem vou entrar nessa seara, que é uma seara bastante complexa, que inclusive foge até um pouco do meu conhecimento, que eu tenho uma limitação do marketing, que é onde eu me formei. Mas, com algumas pesquisas que eu tenho visto nos últimos dias, a coisa está bem desenvolvida. Eu preciso estudar muito para conseguir entender como é que está complexo isso. A questão psicológica está envolvendo uma série de nuances. A questão da energia das cores, das formas, da posição, da disponibilidade do produto em determinados locais, da composição de um produto ou da localização dele em combinado com outros produtos ou locais. Então, a questão psicológica ela te pega mesmo pelo pé. Às vezes você está com fome, né? E aí, teoricamente, você sabe que você tem que comer algo saudável, que você está dentro de uma dieta X. Agora, bota alguma coisa colorida na tua frente, bem facinha, para ver se você não vai lá e não pega e não compra. Não vou resolver esse negócio agora, mas vai ser só hoje. Se bobear, vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã, e por assim vai. Então, esses são fatores psicológicos, é uma espécie de automatização que a cabeça da gente, né, a mente da gente está preparada. E os indivíduos também são divididos por esse tipo de comportamento. Né? Bom, Bom, e para a gente tentar exemplificar um pouquinho, né, o que é essa questão de percepção de valor, eu trouxe aqui para a gente o exemplo do Cirque du Soleil. Então, eu vou fazer uma leitura bem rapidinha sobre essa página para a gente conseguir interagir depois dela, tá? Em 94, em Quebec, Canadá, o então contorcionista que tocava o acordeão e cuspia fogo, o Guy, vou falar assim, vamos tocar adiante, reuniu alguns artistas de rua para celebrar o descobrimento do Canadá e criou um musical com pernas de pau. Uma coisa que aparentemente não vai dar em nada, não é isso? Muito bem. O Guy, junto com a sua equipe, né, a primeira equipe dele foram de 30, pelo menos foi isso o material que eu vi, de 30 primeiros artistas, contorcionistas e todos, a maioria deles de rua. Eles elaboraram uma ideia muito simples, que era fazer com que o trabalho deles ganhasse um pouco de visibilidade, né, mas uma visibilidade um pouco diferente. Agora, o que ele fez de bacana? Ele é um cara que ele não se limitou a trabalhar sozinho na sua boa ideia. Ele uniu-se a vários outros, e outros foram chegando, e ele foi pegando o capital intelectual dessas pessoas e fazendo com que esse grupo, né, crescesse, tomasse forma. Muito bem. Hoje, eles têm uma missão, que é o que está em amarelo, invocar o imaginário, provocar os sentidos, evocar a emoção das pessoas no mundo todo. Teoricamente, então, é uma missão bem curtinha e até aceitável, né? Eu li as 3 primeiras missões que foram escritas por esse grupo. Então, o que me chamou a atenção para trazer esse exemplo do Cirque du Soleil para cá? Primeiro, ele realmente foi um empreendedor, né? Ele foi o cara que tocou, teve a primeira ideia, o primeiro insight e fez disso um grande negócio, onde hoje tem mais de 3 milhões de colaboradores pelo mundo todo.
eu vi que eles reformularam a sua missão diversas vezes, então eles não tiveram nenhum tipo de, nós vamos manter a missão porque nasceu assim e a gente não vai remodelar. Um dos quesitos que eu percebi que foi mudado nessa missão era fazer com que o imaginário do nosso espetáculo chegasse a todas as pessoas no mundo. Quando eu li essa frase, eu não aceitei aquilo. Porque o Cirque du Soleil, ele não tem vamos dizer assim, um custo acessível a qualquer indivíduo. Estou mentindo? Vocês têm noção de quanto é que, mais ou menos, uma ideia de custo de um ingresso para o Cirque du Soleil? Alguém chegou a ver? 200 e pouco, nem isso? Eu acho que é até mais que isso. Eu vi alguma coisa em torno disso, de 800 e pouco. Então, aí fica aquela pergunta, caramba, mas eles são um circo. Caramba, né? Eles estão no mundo todo, são várias companhias, são mais de 3 milhões de colaboradores, montando e desmontando células de trabalho. E por que não são baratos? Não é uma questão que incomoda um pouco? Incomoda isso a vocês? Se eles estão falando em cultura, gente, quantas frentes de projetos culturais bacana pra caramba a gente tem, se eu não me engano, acho que são chamados Trolls no Sul, não é isso? Alguém já viu essa companhia? É uma companhia muito parecida com a turma do Cirque du Soleil. Tem outros também que não estou me recordando agora. Hoje de manhã, para minha surpresa, eu descubro também que um dos componentes do Cirque du Soleil é palestrante, faz um trabalho motivacional com base no projeto que foi Cirque du Soleil. Quer dizer, o trabalho desse cara não é só para 3 milhões, né? Ele não deu emprego para 3 milhões de pessoas trabalhando em células. É muito mais que 3 milhões. Né? Quantos funcionários não passaram por dentro dessa célula, não saíram como esse palestrante que eu descobri hoje de manhã, por acaso, e estão tocando os seus negócios. E, assim, quantos empreendedores não estão dentro dessas células, gente? Não é só o cara que tem uma boa ideia. Cada espetáculo desenvolvido é sangue, suor e lágrima para aquilo dali sair. E eles se valorizam e acham que o custo deles, eu imagino que devenha ser bem grande, para quem teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a organização de uma atividade cultural, sabe que as coisas realmente são bem complicadas, né? A gente estava comentando isso antes da palestra. E eles não reduzem absolutamente nada, né? Eles se valorizam. E o mais engraçado é que o povo paga. Né? A parte mais engraçada é que a turma paga. Muito bem. Então, vamos ver um pedacinho, para depois a gente debater por que a gente paga. Então, gente, por que a gente paga? Porque é diferente, é muito bem feito, que tem uma estrutura maravilhosa. É confortável, né? Ainda que abaixo de uma lona, é confortável. Esse espetáculo que eu trouxe, esse pedacinho desse vídeo, que é um promocional, né, do espetáculo chamado Ovo, ele foi desenvolvido, quer dizer, dentro da equipe que desenvolveu o Ovo, nós temos uma brasileira, que é a Débora Coker. A Débora, ela desenvolveu esse espetáculo em 2009. Então, assim, se a gente tiver um tempinho, no final, quem se interessar, a gente pode ver um pedaço de uma reportagem feita pela Globo, onde ela explicou
toda a complexidade que foi desenvolver esse espetáculo, né? Então, não tem detalhes técnicos, quantas pessoas envolvidas, o que aquilo estava gerando de ansiedade para ela, porque o vídeo foi feito antes do lançamento, né, do projeto, enfim. Mas, assim, a Débora, uma mulher, né, aí a gente já tem vários paradigmas quebrados nesse exemplo. Uma mulher que desenvolveu um projeto bastante ambicioso, onde ela fechou um contrato em que esse espetáculo ele não poderia sair de cartaz com um prazo menor de 15 anos. Outro detalhe, que esse espetáculo, e aí eu vi através de outras pesquisas, que ele tivesse parte do desenvolvimento, né, artístico colocado nesse espetáculo, que ele fosse cedido, de alguma forma, para outras frentes empreendedoras de cultura, tananá, tananá. Vocês chegaram a ver um boneco feito de molas? Passou assim bem rapidinho? Alguém lembrou dele? Alguém lembra de onde se viu aquilo? Da onde? Unidos da Tijuca. Então, assim, eu pesquisei esse exemplo anos depois do seu lançamento. Quando eu bati os olhos que eu vi o boneco, eu pude comprovar aquilo que ela acordou há anos atrás. Então, assim, não é uma pessoa que fez a diferença? O que vem fazendo a diferença, porque ela vai entrar agora, em 2014, com uma coreografia para a Copa, onde a televisão já está explicando o que é essa coreografia, o porquê daqueles passos. Já está sendo colocado capoeira, já está se falando de futebol, de uma série de outros detalhes. Então, assim, esse exemplo, a participação da Débora no desenvolvimento, a presença, o som que foi colocado na exibição, né, desse espetáculo em especial, o Ovo, o tema que foi colocado, porque o Ovo, eles defendem a ideia de você ter, no picadeiro, toda a natureza, né? Então, nós somos conhecidos lá fora ainda como os proprietários, vamos dizer assim, né? Do maior bem, que é uma área enorme de natureza viva, né? Então, eu comecei a perceber as várias presenças de brasilidade no espetáculo Ovo, muito forte. O som, né? Que parece um forró, um shot, não é isso? Então, ela fez de uma forma muito sutil, de uma forma muito elegante, algo de bastante brasilidade. Em nenhum momento foi desmerecida no mundo todo. O Ovo já teve no Brasil, no momento ele está no Canadá e em Taiwan, onde ele está sendo exibido, né? Então, assim, mas ainda fica aquela questão, por que a gente paga tão caro para assistir um espetáculo da Débora? É mais caro, até através do projeto do Circo de Soleil, do que a própria Débora desenvolvendo o trabalho dela na companhia, né? Porque eles fizeram a marca deles no mercado, mostrando a nós que cada vez que você for a um espetáculo deles, algo diferente será visto, uma experiência nova será experimentada, vamos dizer assim, né? E que você vai sair de lá satisfeito. Já existe uma credibilidade dentro desse diferencial dessa equipe, dentro dos profissionais envolvidos, dentro dos empreendedores que estão lá dentro. Porque, para você entrar para uma companhia, quem tiver curiosidade, entra, porque vale a pena. Dá uma lida nas convocações que eles fazem para talentos, para participar da companhia deles, né? Eu preenchi um formulário para ver até onde ia aquilo tudo. Falei, não, eu vou tentar esse negócio. Eu sei que eu não entendo nada de malabares, se jogar uma bolinha para o alto, ela vai sair rolando, porque eu não vou pegar mesmo, né? Mas eu vou até o fundo nessa ficha aqui. E, assim, é muito interessante, porque em nenhum momento eu fui limitada a não ter nenhum tipo de talento motor, né? Vamos dizer assim. Então, eles não têm limites. É envolvido ali vários tecnólogos, da parte mesmo de base, né, de som, de luz, fora a turma do desenvolvimento mesmo de projetos. Enfim, existem todos os componentes que em qualquer empresa é necessário ter. E quando eles não têm, eles convocam. Só tem uma coisa de diferente que eu percebi, assim, desde o começo do preencher da ficha. Eles quase que
eu não vou dizer assim, te questionam, mas até na hora de você preencher a ficha, fica aquela pergunta, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu... É quase que uma autoanálise, sabe? E essas coisas a gente não faz para nós mesmos, a gente só faz quando a gente é posto à prova, com algum tipo de avaliação de um contratante, né? Por que a gente não faz esse negócio quando o projeto é nosso? Será que é por ser vergonhice? Ou será porque a gente não sabe fazer isso? Ou será porque a gente não se dá conta que existem aquelas etapas do empreendedorismo? Né? Porque gente brilhante, nascendo com uma ideia e sabendo ordenar as suas ideias, sempre vai nascer. Mas quando a gente vem com um projeto, com uma ideia de trazer isso para dentro de uma palestra, é para tentar fazer com que esse percentual aumente, para que a gente acorde para essa necessidade, né? De se colocar prazos, de se planejar, de se pesquisar, de ver se realmente vale a pena continuar sozinho naquela boa ideia ou se chamar um parceiro, né? Então, assim, eu fiquei realmente encantada com todas as vezes que eu pego algum material do Circo de Soleil, eu tiro o espetáculo da frente e fico imaginando quantos não estão ali atrás, né? Em determinado momento, na minha pesquisa, tinha um depoimento da própria Débora dizendo o seguinte, que eles tinham um espetáculo que estava acontecendo, ela estava ainda desenvolvendo o espetáculo do ovo, e que ia rolar um espetáculo à noite e ela estava lá, enfim. Durante o espetáculo, deu um blackout em parte do palco, né? E aí a turma estava enlouquecida, porque eu não conseguia entender o porquê que aquela parte estava com blackout total. Então começou a loucura. E aí ela percebeu, na prática, aquilo que eles falavam, né, na teoria. Olha, não vão atrás de problema que não é conhecido. Né? Ou melhor, não tenta resolver o problema que não é conhecido, tem que ir atrás de procurar a causa. E assim foi. E em pouco tempo, eles identificaram que a causa era um equipamento, era um computador. Enquanto que, naturalmente, quando a gente está no espetáculo... Alguém aqui já teve oportunidade de estar quer dizer, fora a Carla, que eu sei que a gente já sofreu bastante, né, Carla? Atrás de coxias, né, de espetáculos grandes. Mas alguém mais aqui tem oportunidade de estar na parte de trás de algum tipo de ação? A gente fica angustiada, não fica? Queimou uma lâmpada... Dá um desespero de causa, né? Assim, o que acontece? Eu não sei no teu caso, mas assim, a equipe que eu participei com Carla, uma equipe era muito proativa. Proativa demais ou proativa de menos, o problema é igual, né? Corre todo mundo, né? Assim. E aí, quando corre todo mundo, quando a gente não tem um protocolo no momento de pegar, né, da pegada do fogo, você vai desfocar, você não consegue identificar onde realmente era o problema. Porque, vamos dizer, se nós tivéssemos uma mangueira com vários furos, e isso não é visível. Então, você vai começar a achar que o furo está em toda a extensão da mangueira. Fica complicado quando você não tem uma pessoa para olhar aquele trecho, né? Então, ela estava explicando exatamente isso, que eles se dividem por áreas, caso elas venham a ter problemas. Então, eles têm uma ordem, mais ou menos, de tentar apagar o fogo, né? Fulano. E a ordem, normalmente, ela é do mais fácil para o mais difícil. E a gente, normalmente, pensa ao contrário, né? Vamos pegar naquilo que é mais complicado e fica sofrendo com aquilo para depois procurar o mais simples. Então, nesse caso específico, era apenas o sistema do computador que havia dado problema e dado blackout em parte do palco. E ela estava falando que se ela estivesse numa situação parecida com aquela, ela já estava imaginando baixar a torre de luz, porque acharia que alguma daqueles equipamentos tinha queimado, tinha dado curto, enfim. Então, eu acho um exemplo bastante bacana para qualquer tipo de empreendedor, né? E eu acho legal a gente aprender com os grandes, sabe? Assim, principalmente grandes como esse, que abrem as suas coxias, né, e deixam a gente fuçar lá para ver como é que funcionam, porque eles são bastante didáticos, mas tem muita coisa deles assim publicada, exemplificada na web, vários pensadores, né, vários estudantes de administração, principalmente, já vasculharam a metodologia de trabalho deles. É uma coisa bastante acessível. Bom, vamos lá. Então, quais foram as lições, né, trazidas que eu vi junto com a pesquisa que nós fizemos, em cima do Circo de Soleil? Então, as lições foram as seguintes.
Com relação ao problema, ele precisa ser resolvido, mas ele precisa ser reconhecido. Então, quando você tá à frente de algum tipo de projeto ou algum tipo de tomada de decisão sua para mudança, para fazer a diferença no mercado, você tem que ter lá ou um grupo ou alguém que possa te ajudar no momento de você ter algum tipo de problema nessa caminhada, né? E precisa ser uma pessoa que tenha condições de realmente te ajudar. Não dá para você ficar falando com pessoas do qual você sabe que não é um colaborador. Você tem que realmente dividir com aquele que vai fazer diferença para você ou para o seu grupo. Segunda parte é a questão do foco, que já está cansado de ser dito em vários tipos de materiais, e você não perder o foco. E nessa questão deles aqui, é não esquecer a razão do trabalho. Então, aquela missão deles de levar alegria, né, levar uma experiência bacana para todo mundo, eles procuram manter esse tipo de foco. E isso dá toda a diferença em todos os colaboradores envolvidos no material ou no desenvolvimento do material que eles estão se propusendo a pôr no mercado. Porque isso vai refletir, inclusive, no sorriso deles quando estiverem interpretando, né? As falhas. As falhas são oportunidade disfarçada para sermos criativos. Isso é uma frase que foi falado por um dos componentes do grupo, que eu achei bem pertinente. Infelizmente, não tinha o nome do componente, eu não tive como destacar. Mas eu achei muito interessante isso. E, realmente, elas são oportunidade disfarçada. Muitas vezes a gente vê a falha, vai lá, resolve, e depois, não, tudo bem, resolveu, vamos passar a bola para frente. E aí, se bobear, lá vem a falha de novo na próxima tentativa, né? Zona de conforto. Crie condições e evite esta área. Bom, a zona de conforto é uma área que, apesar da gente tentar evitar, é a área que a gente mais fica, né? Porque nós somos teimosos. A gente quer fazer diferença, a gente quer pensar de forma inovadora, mas eu não sei por quê. Mas sempre pensando em algum momento tem a danada da área de conforto. Aí eu acho que também tem uma questão que é muito individual, né? A área de conforto para alguns dura X tempo, para outro é a metade desse X, né? Eu sou uma pessoa que a minha área de conforto ela quase não existe, porque é da minha natureza não estar parada, não estar desenvolvendo nada diferente. Eu preciso da mudança, é natural meu. Agora, eu conheço pessoas, né, que precisam de outro tipo de tempo para essa área de conforto. Mas, de qualquer maneira, durante muito tempo, ela também é prejudicial. Exatamente. Bem assim. Ideias. Transformar em inovação. Bom, por que eu botei aí em inovação? Tá? Coloquei em caixa alta porque isso não foi colocado no material que eu li, mas eu já entendo que é uma releitura para os tempos atuais. Bom, no conceito de inovação, uma das coisas mais claras que tem no seu conceito é o produto ou o serviço, ele só é inovador se ele trouxer resultados financeiros, se ele pagou o projeto dele e trouxe resultado financeiro, senão ele não é inovação. Ele continua no campo da descoberta ou da invenção. A partir do momento que ele foi colocado no mercado, deu resultado, tá lá, pagou o projeto, pagou tudo, beleza, aí realmente era uma inovação. Por quê? A grande maioria aceitou, pagou por aquilo, então vamos embora. Vamos avisar para o mundo que tem um negócio diferente aqui que todo mundo quer comprar. Então, se essas ideias ela não se transformarem em inovação, inclusive para o Circo de Soleil não tem função nenhuma. Concordam? Eu convoco esse grupo que está aqui. Vamos fazer o exemplo da bala. Vamos fazer uma bala nova. Tudo bem, a gente bola uma bala nova e ninguém compra, ninguém quer. Para que nós inventamos uma bala nova? Para dizer que fizemos? Então não adianta, né? Burocracia, não se distraia com ela. Isso é um ponto bastante forte que eles colocam lá também. Eles aceitam, adotam, respeitam toda a questão burocrática de cada ponto do mundo, né? Eu imagino que a parte jurídica deles deve ser uma coisa de louco, porque a gente, por tão pouco aqui no Rio, para conseguir trabalhar alguma coisa e estar dentro do politicamente correto já é uma luta, imagina você trabalhar com células no mundo todo. Deve ser um troço de louco. Mas eles não se distraem com elas, não. Se existe uma célula trabalhando com isso, as outras não podem parar. Né? Então, eles tocam adiante. Trabalhe duro e junto com a sua equipe.
Então, apesar de ter sistema de hierarquia e tudo, o líder do momento, porque tem muito isso também entre eles, como eles trabalham no sistema de células, o líder também é um cara que vai para a picadeira e vai lá fazer a sua performance e está junto com eles, né, no suor do dia a dia. Exceções, evite-as. Como eles trabalham, né, e eu acho que isso também se reflete na nossa vida, como eles trabalham com muitos modelos e os espetáculos eles se repetem, eles têm que aumentar a previsibilidade do espetáculo. E, para isso, eles pedem para que as exceções praticamente não ocorram. Então, e realmente é bastante complicado. Quando você pensa num negócio, né, com vários colaboradores, né, e você pensa nele atuando no mundo todo, imagina. No Brasil, a gente vai trabalhar com um valor menor, porque senão a gente não é comprado. Mas lá na China, a gente trabalha com valor mediano. Sei lá, vamos supor aí, na Califórnia, a gente trabalha com... É bem complicado, não é? Então, eles têm que trabalhar com um menor número, menor percentual de exceção possível. Um dos exemplos que eles colocaram é com relação ao ginasta fazer os seus exercícios e seus ensaios. Se eles têm um espetáculo à noite, e é de praxe todos treinarem X tempo por dia, será X tempo por dia, todos os dias antes do espetáculo. Não importa. Tem que ser daquela forma. Então, enfim, as exceções para eles, é bem compreendido porque que tem que ser em menor escala, né? A culpa. Mantém o foco no fato. Isso é uma coisa que seria tão bacana, né? Se estivesse dentro das empresas sendo trabalhada de uma maneira mais comum. Né? Porque a partir do momento que você tem algum tipo de problema e você não perder o foco, que é o fato gerador daquele problema, e não recair isso exclusivamente sempre nos indivíduos, porque a gente identifica muito quando a célula de trabalho, ou mesmo o empreendedor, tem algum tipo de problema, e que eles têm foco em culpas, é quando existem vários acontecimentos de problema e o comportamento é sempre o mesmo, né? Mas quem foi que fez? Saiu da onde? Né? E a gente acaba perdendo aquela questão lá em cima, que é as oportunidades, e não consegue ser criativo em solucionar novas saídas. Né? Você acaba se atendo às pessoas, se atendo a quem está envolvido e não segue adiante com o projeto. Então, eles não trabalham com um sistema de culpa muito forte, não. Errou, não deu certo? O atleta não estava preparado? Ok, tem outros. Vamos seguir adiante. Então, da próxima vez, a gente tem que mudar a metodologia. Ou está todo mundo no treinamento mais cedo, né? Ou o treinamento mais cedo está dando uma lesão maior nos envolvidos. Vamos trabalhar com algumas horas a menos, enfim. Mas eles procuram colocar isso dentro de uma previsibilidade maior. E o último ponto, que é o equilíbrio. Estude o tempo das coisas, que também é outro fator bastante difícil da gente aceitar, né? Tanto quanto sair da zona de conforto. Às vezes, o projeto não está no tempo dele. Então, que foi um outro detalhe também que eu li a Débora falando, que o momento do lançamento do ovo, ela realmente estava preparada para dar a colaboração dela. Sempre foi uma vontade dela participar do projeto. Mas ela nunca havia se sentido preparada como naquele momento. Então, naquele momento, ela estava com conhecimento suficiente, com treinamento suficiente, com a ousadia dela, enquanto profissional, suficiente para se mostrar para o mundo todo. Né? Porque ela não só desenvolveu o espetáculo, mas ela teve que dar várias entrevistas para várias pessoas no mundo todo, dizendo por que foi ela e não outras pessoas ocuparem aquele espetáculo, né? Aquele momento de desenvolver um espetáculo. Então, o tempo das coisas, ele é tão sério quanto você está preparado para esse tempo, né? De você estar em condições de aproveitar a oportunidade. Poxa, uma profissional da arte fechou um contrato de uma exibição de um espetáculo por 15 anos, é um negócio surreal, não é não? Que fará em pensar assim, num brasileiro tomando a frente disso, e os espetáculos não começaram no Brasil, né? Então, assim, precisava realmente amadurecer, ter valor agregado, vindo de fora para dentro, porque, infelizmente, a gente ainda segue essas normas, né?
o que vem de fora ainda é bacana, a gente está engatinhando nesse aprendizado. Essa semana não, foi ontem, que nós vimos um filme. Como é que é o nome daquele filme que é de ontem? Como é que foi o nome daquele filme que eu não lembro agora? Hã? Não, gente. Que a Fernanda Montenegro ganhou o prêmio essa semana. Doce de Mãe. Eu fiquei assustada que pela primeira vez, eu não sei se isso já aconteceu outras vezes, mas pela primeira vez eu observo o seguinte: um filme brasileiro, logo após ter ganho um grande prêmio, ele foi para a sessão da tarde. Alguém já viu isso? Eu nunca tinha visto isso acontecer. E assim, eu lembro de ter visto, tinha um take muito rápido na televisão, dizendo que ela havia ganho e que teria uma exibição na sessão da tarde. Mas eu achei aquilo uma coisa assim, né, um pouco difícil, não dei muita atenção. Daí ontem, eu estava desenvolvendo, terminando o material, quando eu passei o canal, estava ela lá. Eu falei, estão dando pedaços do filme pela televisão. Mas não, o filme já estava rolando, eu estava pegando o final. Eu falei, pela primeira vez, estão, assim, para quem teve a oportunidade, quem está em casa, ele está recebendo um filme de primeira mão. Então, assim, a gente sabe que tem algo acontecendo, a gente sabe que a nossa cultura é bacana, que nós temos capacidade, até porque a gente vem vendendo talento, já não é de hoje, né? Mas ainda é engatinhar. Ainda é engatinhar, a gente reconhecer o talento, dar valor agregado aos produtos que são feitos nessa terra, né? E o que é melhor é colocar isso para o grande público, né? Mostrar isso com aquele respeito, aquele valor, com aquele orgulho, né? Então, o prêmio da Fernanda não é uma coisa qualquer, não é só uma grande atriz. É uma grande atriz que já tem no seu trabalho um valor agregado pesadíssimo, né? Está trazendo para uma turma mais jovem o material. Olha, acabei de fazer, está aqui, ó, sessão da tarde, vê quem quer. Entreguei. Tá? Não saiu a noitona, né? Que eu costumo ver televisão até muito tarde, muitas vezes, e vejo filmes maravilhosos brasileiros que poderiam estar passando. Quantas vezes eu me peguei falando, isso tinha que estar passando de tarde, gente. Não era para estar passando essa hora. E ontem, pela primeira vez, eu pude ver isso. Eu fiquei de coração, eu fiquei bastante orgulhosa, principalmente porque eu estava sentada ao lado da minha filha e virei para ela e falei, caramba, perdemos as duas patetas, o filme de primeira mão. Mas pela primeira vez eu estou vendo isso passar na TV, minha filha, nesse horário aberto. Isso é uma evolução enorme para a nossa televisão, né? Mas, enfim. E aí, completando o que você está falando, realmente, quando o trabalho é muito bom, e quando aquele valor que eu falei lá atrás, agregado, ele está sendo percebido pelo cliente, aí ele começa a ganhar mercado, sabe? Não é não, Jorge? Quando a gente tem um trabalho de grupo que é gostoso, que está sendo percebido pelo grupo, aí aquilo não começa a criar valor, a gente não começa a voltar a pensar e a fazer o trabalho, não, vamos começar do zero, vamos começar a fazer de novo, então vamos reescrever de trás para frente, vamos ver o que dá. Né? Eu estava falando também com alguns amigos sobre a questão do café, a gente estava falando sobre esses cafés em cápsulas, né? Tem cliente para café em cápsula, mas ninguém, assim, boa parte do público que eu conheço que gosta de café, ainda gosta daquele no saquinho de pano, passado, né? Então, por quê? Porque tem valores agregados totalmente distintos entre o requinte de se tomar algo num clube, que vira um clube de café, tá bem específico, e aqueles outros que gostam mesmo de tomar aquele café lá no fundão da cozinha, onde o papo é bom, onde você se sente em casa, onde a maioria, de repente, pode até tirar o sapato, botar de pezinho no chão. Então, é muito interessante quando a gente tem a percepção daquilo que nos agrada. Agora, quando a gente faz essa transformação em como usar isso, ou como cavar isso para benefício próprio, ou para o nosso projeto, ou para nós mesmos como indivíduo, fazer a diferença num grupo, parece que a coisa fica mais abstrata, né? Mas ela não é tão abstrata, não, porque a gente conhece. O que a gente não faz é fazer cumprir aquela segunda etapa, que é a etapa do planejamento e da pesquisa. De vez em quando, eu tenho colegas que me ligam e falam, Paty, eu estou indo fazer uma entrevista de emprego. E eu não sei o que vou falar lá. Eu falei, bom, eu tão pouco. Porque
eu não conheço a empresa, não sei o que você quer da sua vida, não sei em que estágio educacional você está, ou exatamente aquilo que você desenvolve profissionalmente, como é que você quer que eu diga para você o que você tem para dizer na entrevista? Não, impossível isso. É pior que, sabe, tentar estudar cabala e sentar do seu lado e sair de guru no final da história. Não dá, gente. Então, assim, o processo de você fazer a diferença, ele está muito atrelado à questão de você saber exatamente o que você quer e conhecer o ambiente onde você queira fazer essa diferença. Agora, a parte boa dessa história toda é que a partir do momento em que você consegue fazer as perguntas certas para você mesmo e começa a mudar isso em comportamento, o cliente percebe. O cliente que é o seu colega de trabalho ou que é uma pessoa que vai fazer uma entrevista, ela compra o negócio. Ela percebe essa diferença. E aquelas máximas de você estar sempre com um sorriso nos lábios todos os dias, para quem já trabalhou comigo de uma forma rotineira, sabe que eu não tenho sorriso nos lábios todos os dias, tem dia que eu estou um cão. Né? Mas como eu normalmente tenho um comportamento de buscar o sorriso nos lábios todo dia, a turma até aceita. E vem com pequenos mimos mesmo, né? Às vezes um copo d'água, um cafezinho, ou vai assim, cara, para que hoje tu tá terrível, ninguém está te suportando. Mas por que esse comportamento, entre aspas, do teu cliente? Porque ele sabe, ele percebe que a sua tentativa diária é de não estar assim. Então, a questão de você fazer a diferença, ela não está em você ir para um ambiente, ser a estrela da noite, a estrela da tarde, a estrela do dia, não, gente. Ela está dentro de uma decisão sua em querer fazer as coisas darem certo para você naquele contexto. É você saber exatamente quem você é dentro daquele contexto. Porque a convivência, ou o tempo, nem vou dizer a convivência, porque muitas vezes não se convive, mas você tem várias oportunidades, né? Ela vai mostrando naturalmente quem você é, o que você tem de potencial para trocar com o outro. E tem mistério nisso? A gente vem questionando os núcleos, por exemplo, parece um pouco piegas, mas os núcleos das famílias, né? Antigamente a gente era criado, os pais falavam assim, olha, vai sair comigo, te cumprimenta, você sorri, não era assim? Quantos pais vocês escutam hoje falando isso para os filhos? Eu vou levar o tablet, porque ele vai ficar distraído no raio do tablet, daí ele não precisa sorrir para ninguém. E bota a criança no tablet, não é assim? Então, eu vejo várias vezes os grupos saindo em família, né? E aí bota a criança, é como se a criança fosse uma coisa a par daquele encontro que está sendo feito ali, né? Ela fica ali linkada. Nem às vezes uma necessidade dela estar linkada, não, porque realmente ela não conhece que é importante já para ela fazer a diferença naqueles núcleos. Porque quando o papai e mamãe dizia para a gente assim, sorri, retribui, apertou sua mão, aperta a mão também, seja firme. Isso já era uma forma da gente educar o outro a mostrar para ele que ele já tinha que interagir, já tinha que mostrar que, de alguma forma, ele era um indivíduo naquele meio ali. Ele não era só mais um acompanhante que ia chegar lá no final da fila, né? E, se Deus quiser, eu não seria incomodado por ninguém. Né? Então, assim, eu acho que esse processo de fazer a diferença, ele está muito ligado, primeiro, a essa decisão. Né? É realmente o que eu quero? Né? É a minha praia? Eu quero fazer as coisas darem certo, porque o número hoje de pessoas convocadas para fazer uma entrevista é muito grande. Hoje a gente tem um volume de candidatos muito grande para vários tipos de vaga. Né? E nós também temos um volume muito grande de pessoas descartadas no mercado. Então, assim, tenho ainda a oportunidade de participar de vários processos seletivos, muitas vezes não necessariamente para trabalhar com uma célula produtiva minha, mas às vezes de colegas que me convocam e falam, Paty, vem cá, faz uma entrevista aqui, acompanha uma entrevista com um jovem, normalmente são indivíduos mais jovens. Vê o que você acha. E aí, quando você pergunta para ele, não necessariamente o que você veio fazer aqui, e aí, o que você gosta? Você acha que vai dar o que isso aí? E não sabe, porque ele sabe que ele precisa de uma oportunidade, que não limite a estar nas mídias, que eu até concordo.
A partir do momento que o indivíduo sabe exatamente o que ele quer, ele está fazendo a proposta de sentar com uma célula de trabalho, desenvolver algo do qual ele goste, ele queira dar sua contribuição intelectual, nada tem a ver ele estar relacionado ou não com a mídia e aquilo dá certo. Porque é uma decisão dele e qual é a contribuição em que ele vai dar. Ele tem que se sentir incomodado se essa contribuição for inferior aos colegas. Porque senão ele não faz parte dessa célula. Essa célula está precisando mais dele, ele não está dando o gás necessário. Não é ele que está errado, ele só não está dentro do contexto. Ele talvez faça parte de outras células de trabalho, não aquela. Cada uma trabalha de uma forma. Então, assim, essa tomada de decisão, ela é muito individual, mas ela é necessária. Porque o volume de pessoas que têm talentos, né, sabem que têm talento, mas que têm dificuldade de fazer o diferencial no mercado, é muito injusta. Porque todo mundo tem um brilhante guardado dentro de si e talvez não saiba vendê-lo. Mas se sair de casa pensando que aquilo dali tem que ser colocado à prova, que tem que dar certo, e que você tem os meios para fazer, né, essa tua informação chegar, para começar a realizar, gente, não tem como. Raramente uma pessoa que fale sobre algo que goste, você não consegue identificar o brilho nos olhos. Basta começar a conversa. Não é não? Não é não, Dutra? Com relação à questão do brilhante, achei sensacional, porque é verdade, cabe a nós, né, lapidarmos esse brilhante interno em cada momento nosso da vida, né? No momento no trabalho, na escola, com o filho, com a família, e isso faz a diferença. É verdade. Então, assim, eu acho bem bacana. Eu sou uma pessoa que eu só trabalho com um projeto do qual eu realmente esteja apaixonada. E paixão no sentido bom dela, tá? Não é aquela paixão que dá feito uma revoada e vai embora, não. Eu tenho que gostar, meu coração tem que bater. Se meu coração bater, eu vou nele. Vamos lá, vamos tocar, né não, Jorge? Aí eu vou que vou. Agora, se não bater no meu coraçãozinho, nem adianta. Eu convoco um colega, olha, tem um negócio bacana pra caramba, mas não é minha praia. Entendeu? Se precisar de ajuda, eu vou, mas eu não posso tocar de frente porque eu não vou funcionar para esse grupo, né? E assim, e acho que a gente tem que parar de esperar um pouco, sabe? Que assim, normalmente quando você vai para algum tipo de... Ou pensa em fazer uma reformulação na carreira, ou pensa em ser empreendedor num projeto novo, numa boa ideia, a gente tem uma mania terrível de ficar esperando quem vai dar o primeiro kick. Primeiro, fulano... Não, eu tive uma ideia bacana, eu vou abrir um negócio legal pra caramba. Mas assim, conversei com fulano, que talvez me aluga imóvel, se ele decidir, eu toco o projeto. Tá bom, e se ele não decidir, você não toca teu projeto. Então, não era importante o suficiente? Né? Então, essa questão da decisão, do que é importante para você, ela faz uma diferença tremenda em você fazer a diferença no mercado. Você sabe que você curte gente pra caramba? Legal. Vamos trabalhar em núcleos que tem gente pra caramba. E no meio dessa gente pra caramba, você tem quase que por uma obrigação, para ser justo consigo mesmo, dar a essa gente pra caramba a sua reação de que você está gostando de estar ali. Isso, gente, é como um avalanche. Você começa a fazer uma coisa de bem-querer e ela vai que vai. Entendeu? Não tem... É quase não ter volta. Bom, existem várias metodologias, tá? Para isso tudo que eu falei, existem diversas metodologias para você tentar organizar as ideias para fazer a diferença. Aquela segundo slide que eu mostrei, falando sobre a ordem do empreendedorismo, ele não necessariamente é uma metodologia para você desenvolver algo, ele não é tão teórico, né? Agora, existe uma metodologia como e aí desculpa aí o acento colocado errado, que eu já vi que está errado agora, mas enfim. A metodologia que eu trouxe para vocês, né, nesse leque enorme de possibilidades de aplicação, é a metodologia do Design Thinking. Então, por que eu trouxe esse método? Essa metodologia ela foi inicialmente desenvolvida para trabalhar, como está dizendo ali, com práticas de design, né, com profissionais de design.
Só que a forma dela ser desenhada, como ela é muito simples, e ela tem etapas muito claras, ela cada vez mais ela está sendo usada em várias outras frentes de trabalho. Na administração, na parte motivacional principalmente, ela tem feito muitas aplicações, né? As pessoas têm feito bastante aplicação dessa metodologia, que tem tópicos bastante simples. Então, ela tem os 2 primeiros módulos, que faz com que você observe o projeto ou a ideia nova e entenda ele, que está bem linkado com aquela primeira fase de empreendedorismo lá naquele slide, não é? Que é o momento de você ter o insight. Então, você tem a observação e o entendimento. O que significa isso? Você tem que estudar as necessidades. O que se precisa, né? Quando a gente fala em design, a questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro, ele é muito latente. Porque o design ele não desenvolve algo necessariamente para si, ele desenvolve para o outro e dando tudo certo, todo mundo ganha com isso. Então, ele precisa ter uma capacidade de empatia muito grande, né, para fazer a aplicação disso de maneira correta. Então, a identificação das necessidades, usar de um percentual maior possível de empatia para fazer essa etapa, ela é bastante importante nesse método na primeira etapa. A segunda fase é a fase da idealização, que é imaginar quais seriam as soluções para aquele produto novo ou para aquela tomada de decisão na carreira, né? Buscando a qualidade nessas idealizações, fazendo brainstorm, que é sentando mesmo com os colaboradores, com os grupos, né, de amigos, para ver se aquela ideia é questionável ou não. Usar a criatividade, e essa criatividade aí eu volto a lembrar, né, mesmo sendo para o empreendedor, mesmo para aquele que está pensando na carreira, a criatividade ela precisa ter aquele toquezinho da inovação. Não adianta você ser só criativo e aquela criatividade não te trouxer nenhum tipo de valor agregado, nenhum tipo de resultado, né? Tem que ser uma criatividade bacana que te traga diferença, né? A convocação de colaboradores novos e de recursos, né? Esses recursos nem sempre são financeiros, às vezes são periféricos, equipamentos que te faltam, ou colaboradores técnicos que você vai contratar ou não. Na questão do protótipo e do teste, é o pagar para ver, né? É praticar e avaliar a solução elencada como a melhor. Bom, por que essa metodologia ela é interessante e eu quis trazer ela para cá? Porque tudo que permeia o Design Thinking, quem quiser fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, ele está sempre encostando muito na questão da inovação. Tudo que você busca de Design Thinking, você tem ali a inovação incomodando, né? E a gente tem uma cobrança do mercado muito grande por processos inovadores, por comportamentos inovadores, por frentes de produtos inovadores, né? E é sempre interessante a gente lembrar o seguinte, além da inovação, para ter esse título, né, o produto, ou a prestação de serviço, ou a forma diferente de você atuar com a equipe, para ela ser considerada uma inovação, ela tem que trazer um resultado financeiro favorável, não foi isso que eu falei? Então, se a gente for pensar numa carreira, o cara cria um método diferente de gerir pessoas, um intraempreendedor, vamos dizer assim, só realmente vai ter validade se ele, então, tiver conquistado um upgrade bacana, ou uma rentabilidade interessante por conta da sua metodologia, não é assim? Muito bem. Só que a inovação também, ela, apesar de parecer bastante cruel para quem não é criativo, vamos dizer assim, ela tem um pulo de gato bastante simples. Que a gente esquece o seguinte, a inovação que foi desenvolvida em uma parte do mundo, quando ela vai para outra parte do mundo, ela continua sendo inovação? Às vezes sim, às vezes não, não é assim? Mas se você for um pesquisador, se você não tiver pulado aquela segunda etapa, às vezes a sua ideia inicial não foi boa. Mas você descobre que aquela boa ideia que aconteceu no outro ponto do mundo, melhor trabalhado para a sua cultura, ela pode dar um belo de um samba. E aí você passa a ser inovador.
Então, as inovações, elas não nascem por insights assim, sabe? Pintou na minha cabeça. Não. A grande maioria das inovações, elas nascem baseadas em pesquisas. Elas nascem a partir de outras boas ideias. Então, para a turma que fala que fazer a diferença no mercado, ser criativo, ser inovador é uma coisa para as mentes brilhantes, está totalmente enganado. A maioria das pessoas que desenvolvem boas inovações é que se meterem em vários assuntos que não são os seus. Né? E a gente falou isso, conversou isso antes da palestra. Né? O quanto que nós hoje estamos sendo, não vou dizer cobrados, mas que é necessário, o que o mundo está demandando da gente, e nós conhecermos as várias áreas do conhecimento. É necessário para a gente brincar no quintal dos colegas, sim. É importante profissionais que não são administradores lerem, sim, matérias falando sobre gestão, e que a gente também brinque no quintal deles, para facilitar, inclusive, a interação entre nós. Porque para trabalhar, fazer diferença, né, ser uma pessoa mais agradável, né, a gente não precisa interagir? Não é necessário a gente trocar experiências? Então, a gente roda, a gente cria métodos, mostra, e a gente está falando sempre das mesmas coisas, que é se abrir, fazer a troca, inventar assim, mas nem sempre sozinho, experimentar, né, aproveitar, pegar os erros e aproveitar dele, fazer deles boas oportunidades para outras inovações, né, e outras frentes de soluções. E aí, para fechar o nosso material, eu venho trazendo um outro exemplo de um intraempreendedor, né? Já que eu comecei com Guy, Art Fry inventou do post-it, né? Esse cara foi um pesquisador na área, né, da empresa em que ele trabalhava. E aí, através de uma tentativa de fazer um produto, ele desenvolve, por acaso, o post-it, que é um produto que hoje a gente não consegue mais nem, né, a mulherada então não tira nem da bolsa. Raramente você pode não encontrar uma escova, mas você encontra lá ou um usado ou um que vai usar, porque é um produto que a gente usa com diversas aplicações, que vai desde realmente a proposta que ele tem, que é anotar um recado, até marcador de página de livro. Então, assim, ele fez uma colocação, ele faz uma colocação que eu achei bastante pertinente. Muitas pessoas se aproximam e dizem, eu também tive uma ideia de fazer um papel adesivo. E eu pergunto, por que não fez nada a respeito? Então, com essa frase, que o Art Fry, ex-cientista da 3M, costuma começar a contar a sua história. Quase todas as palestras dele, ele começa contando esse caso. E o mesmo vale para a gente, né? Quase sempre a gente pensa em fazer a diferença, né? Eu vou fazer parte daquele núcleo, eu quero fazer um negócio porque eu quero ser o cara daquele grupo, né? E por que a gente não faz? Pelo mesmo motivo por qual a gente não consegue desenvolver um produto inovador, pelo mesmo motivo pelo qual a gente não consegue se destacar no danado do grupo, né? Porque a gente não toma a decisão de passar à frente, de tomar à frente, né? E explicar qual é a boa ideia. Então, assim, a mensagem que eu queria trazer para vocês é que a tomada de decisão é tão importante quanto você identificar exatamente aonde você quer chegar, o que você quer modificar, o que você quer servir, né? A quem você quer servir, para você, então, tomar as decisões de como fazer essa diferença. Não existe só pessoas brilhantes no mundo, né? Todos nós temos uma forma diferente de atuar, mas se a gente começar a trocar experiência, como a gente está fazendo hoje aqui, a tendência é de termos um número maior de brilhantes, né? E a gente precisa parar de perder o medo de pesquisar, parar de perder o medo de trocar essas experiências para a gente sair na frente com os nossos projetos e fazer essa manivela do mundo rodar de uma forma mais justa, né? Ter menos pessoas tomando a frente como donos de projetos e de desenvolvimento de núcleos interessantes, bacana pra caramba, enquanto a grande maioria fica ali nas coxias das empresas,
da frente de desenvolvedores de produtos, sendo literalmente roubados das ideias boas que ajudaram a completar. E é isso aí. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Sim. A Mônica, personagem de Maurício de Souza, completou 50 anos, né? Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Maurício de Souza e eu descobri o seguinte: ele é muito criativo, a gente sabe disso. Ele tem uma equipe de profissionais do mais alto nível. E o que ele fez? Ele hoje abriu a empresa dele para que quem lê as suas revistas, né, da sua editora, possa dar sugestões. E ele aproveita sugestões de seres humanos simples, né? Dito aquele que não é minha praia, mas que manda cada sugestão e ele aproveita. Olha, isso é que abrir, né, a empresa, interagir com as pessoas que são ditas leigas, mas que têm ideias sensacionais e manda para ele. Gente, eu acho que é bem por aí mesmo, entendeu? É a gente tentar mesclar conhecimento para chegar nessa danada da diferença de mercado, né? E, bom, alguém tem mais alguma coisa a completar? Não? Bom, eu gostaria de dizer para vocês também o seguinte: esse grupo de comissão de empreendedorismo e inovação do CRA, com a ideia, né, e mantendo a ideia de fazer essa troca de conhecimentos, nós temos no Facebook uma página do SEI, né, que é a abreviação dessa Comissão de Empreendedorismo e Inovação. A gente depois pode deixar com vocês um endereço. E o objetivo dessa página é realmente fazer essa troca. Porque nós já temos as mídias, né, da casa, da instituição, só que ela também tem que fazer os seus funis, vamos dizer assim, né? Os funis de informação. E dentro do empreendedorismo e inovação há um mundo imenso para se conhecer, para fazer trocas. Então, assim, os materiais que vêm, as propostas que vêm para a gente, para apresentar aqui no CRA, nós gostaríamos muito de receber essa colaboração, porque isso irá agregar no nosso desenvolvimento aqui dentro. Saber exatamente o que querem as pessoas que passam por aqui, que navegam lá, para que a gente possa desenvolver esse material e vir apresentar. Então, fazer disso um grande bate-papo, né? Então, se vocês quiserem conhecer a página, dá uma passadinha por lá, a gente fica bastante satisfeito. Tá ok? Muito obrigada. Uma ótima noite para todos. Espero ter colaborado.